Ai, gente, eu sempre dando uma apanhadinha desse. Como se eu fosse amadora entrando nas lives, né? Eu já tô na minha live quase número 50 e tô sempre cometendo algum erro. Olá, Vicente, ei, Márcia, Carlos. Hoje a live é super bacana, é uma das lives que a gente estava esperando há muito tempo, que é com o Max, e ele já entrou e já solicitou. Vamos transmitir. Ei, Gabriele, vamos esperar só o Max entrar aí, que já aceitou, tá conectando. Boa noite. Olá, Max, como está? Tudo bem? Tudo bem, você é o francês mais brasileiro que eu conheço. Ah, perfeito. Não sei se Bom, tudo certo? parece. Tudo bem. Tudo bem, obrigado. E quanto Aqui em tempo São você já está Paulo no Brasil? há mais de quase 3 anos. E já fala É, tudo isso em português? sim, chegamos preparados, né? Chegamos quando começamos o trabalho da marca com a Cantu e para fazer esse trabalho de divulgação da marca, de rodar para o Brasil quando podia para explicar e fazer esse tipo de evento, agora é para o Instagram. Perfeito. E é a primeira live que você faz? Já fizemos uma com a Cantu e vai ter outra amanhã também na Viva Vinho. Ah, Cada perfeito. Que é um, uma revenda, exato, uma é uma loja que loja, vende os vinhos da exato, Cantu. Uhum. exato. E você fica praticamente 100% para Cantu, porque Sim, tudo é. Você trabalha diretamente com a Calvé exato, e os vinhos estão todos na Cantu. exato, exato. Perfeito, perfeito. E me conte uma coisa: quantos rótulos são da Calvé na Cantu próprios? Nós temos uns 15 rótulos. Depois vamos explicar um pouco. Calvé tem produção de vinho em cada região da França e a ideia é ter uma linha que representa todas as regiões, todos os gostos da França para poder oferecer a maior possibilidade possível no consumidor. Então Hum, começamos com um portfólio menor e foi crescendo e hoje é entre 10 e 15 de sul da França até Loire, Borgonha, Bordeaux, uhum. obviamente. E então, aproximadamente, quantos rótulos? Uns 13. São uns 13. 13. Tem, tem Isso, uns, uns 5, 6 do Languedoc, 3, 4 de Bordeaux, um da Borgonha, um da Loire, região do Rhône também, tem dois. E chegamos ao nosso Tour de France, assim. e também, para além das marcas Calvé, vocês também têm outras marcas que a Calvé comercializa, que a Calvé traz para o Brasil. Exato, exato. Nós temos uns que chama de chateau, né? Que são vinícolas menores que não tem distribuição. Em Bordeaux funciona de uma forma um pouco complexa, né? A produção até a distribuição de vinho, você tem as Aham, pessoas que são especializadas na produção de uva, as pessoas que são especializadas no engarrafamento, na aham, criança do vinho, e pessoas especializadas na produção. A Calvé tem toda a cadeia, mas tem alguns produtores que só têm a terra e a aham, vinificação, e não tem a distribuição. Então, tem parcerias com o Chateau, a gente tem com a Cantu o Cap Lousteau, por exemplo, o Vieux Château des Combes, que é uma vinícola de Saint-Émilion, são produtos muito mais específicos. aham. A gente está falando de entre 600 e 2.000 garrafas anual que vem no Brasil, então é mais específico, mas tem esse serviço também que a Cantu oferece. Mais limitado. Então, Exato. a Calvé serve como uma ponte, um facilitador, são os Aham, chama negociant, né? exatamente, É um exatamente. negociant. É a história da Calvé. A história da Calvé, um negociant significa que o
o trabalho do Jean-Marie Calvet, que começou 200 anos atrás, né, na Praça de Bordeaux, era fazer vinhos para principalmente os seus clientes na exportação, que era principalmente na Inglaterra na época, que até hoje é o principal mercado, porque tinha muitas relações comerciais em Bordeaux, entre Inglaterra e Bordeaux. Tanto que se você observa nomes de chateau em Bordeaux, tem muitos que têm nomes ingleses, né? Smith, Sim, ou sim. Lafite, por exemplo, Rothschild também era nomes ingleses. Então, sempre tinha esses relacionamentos. E o comércio do Calvé, então, era produzir vinhos para esses mercados de exportação. Isso Então, 1818. exatamente, Me exatamente. conte um pouquinho, então, da E parte foi, histórica. e foi Vou crescendo. abrir, ó. Qual você vai abrir? O Um Grand Bordeaux. Vin de Então, Bordeaux. perfeito. É aqui que vamos começar. Então, me conte um pouco a parte histórica. Tem que entender que Bordeaux foi uma praça. Bordeaux é um porto, né? Era um porto comercial muito importante. Tem um rio que entra na região onde se produz vinho há mais de 1000 anos. Então, nesse comércio, o vinho sempre era muito importante. É por isso que o Bordeaux é um dos nomes mais famosos, né? A região que mais produz e mais famosa no mundo. Uhum. E 200 anos atrás era uma praça comercial muito importante, exportava no mundo inteiro. E Calvet, que tinha nascido mais perto da Borgonha, na região do Rhône, começou a fazer comércios de vinhos, principalmente do Rhône, da Borgonha também, e de Bordeaux, obviamente, né? Que eram Uhum. os principais. Então, na época já era muito difícil. Ele conseguia revender com a marca dele muitas regiões diferentes. E era importante na época pôr a marca dele porque tinha muita oferta diferente. Na época não era tão comum ter uma marca, então era importante pôr a marca para um selo de qualidade, garantir Isso. um tipo de O nome qualidade. do produtor era muito importante Exatamente, para exatamente. selar a importância do vinho que ele estava assinando. E era uma época também que não todo vinho era engarrafado, exportado. A maioria do vinho era exportado em barril de madeira também. Então vem também nessa época as primeiras descobertas de classificação de origem, que a gente vai comentar um pouco mais depois também, é que o barco chegava da Inglaterra e parava no rio, entrando na região de Bordeaux, parava em vários portos, né? Que tinha nomes como Margaux, Saint-Estèphe, era nome de portos, né? E cada Isso. barril de madeira que embarcava em cada porto tinha o nome Margaux, o nome Saint-Estèphe, Saint-Emilion também, por exemplo, tinha um porto. E aí o público na Inglaterra entrava no restaurante, no bar, e pedia uma taça de Margaux, de Saint-Estèphe, de Saint-Emilion, porque já perceberam que, dependendo do porto que chegava, tinha um gosto diferente, mesmo sendo todos vinhos de Bordeaux e sendo com vinhos bem parecidos. E, Então, os produtores também começaram a perceber que cada sub-região dentro de Bordeaux produzia um vinho bem específico. E com o tempo foram delimitar essas regras, que hoje chama denominação de origem, mas que vieram por motivos históricos e descobertas também científicas. E o obviamente Calvé, tinha e o Calvé pessoas já que... estava. Exato. Tinha pessoas que queriam vender vinho da Espanha dizendo que era Bordeaux ou de outras regiões para valorizar. Então, os produtores também tinham que achar forma de proteger a produção, a valorização deles. Então, tudo isso nasceu e talvez sempre eram essas histórias. Sempre estava nas regiões dinâmicas e de inovação. Porque o que vemos é que ele realmente tem vinhos em quase todas as regiões da França, né? Sim. E aqui, por exemplo, a gente escolheu, já faz dias, faz mais de 20 dias que estamos nos falando, para fazer essa live hoje, para ajustar a data. E aqui estamos falando de Bordeaux, e também temos Châteauneuf du Pape, temos um vinho aqui que é um vinho de Cinsault, que aí você vai Sim. falar um pouco. Também temos um vinho de Sauvignon Blanc.
Exato. Eu quero que você me diga um pouquinho de cada um, tá fora da ordem, porque o que eu tô Vamos bebendo tá começar aqui, pro branco e o rosé. Tem aqui um claro. também do o Sansu. Isso. Essa primeira linha, aqui uma região mais recente, né, na marca, é a região que chamamos região do futuro da França, porque é uma região que não foi muito explorada historicamente, né? Ela é mais no interior da França, mais próximo da Espanha, sul da França, Pireneu. E uma Uhum. região que é muito quente, sempre tem uma grande história de vinhos também, produz bastante. Uhum. E uma região que tem diferentes, tem regiões mais na montanha, lugares mais planos. Então, Muito você pode diversificada, muito isso, diversificada. vai ter uvas com a mesma, você pode plantar a mesma uva em vários lugares, ela pode dar uns gostos muito diferentes. Então, é uma região muito interessante para fazer monovarietal, né, que é 100% Sanso. Outro, nossa, caiu. Não, tá bom. 100% Sanso, 100% Sauvignon Blanc. Isso veio também numa dinâmica do mercado, né? Que o consumidor cada vez mais quer saber o que ele está tomando. Então é muito Uhum. importante ter essa transparência do produtor de escrever na garrafa quais são as uvas quando é possível, Uhum. porque na França tudo é regulamentado para uma questão de segurança da Normatizado. qualidade até o que você escreve na garrafa é controlado. Então, por exemplo, Uhum. o vinho de Bordeaux, o metal que você tem aqui, você não Isso. pode o tamanho da letra de Bordeaux é controlado, então você não pode escrever o que quiser no rótulo para garantir um nível de qualidade harmonizado entre todos os produtores de Bordeaux. Agora, Uhum. no Languedoc, é uma região que é mais liberal nisso, eles autorizam a fazer monovarietal. Ambos são do Languedoc, os dois. Isso, exatamente. E uma Uhum. região que é muito quente, então dá umas frutas muito maduras. Eu tenho outro aqui até que eu abri, que é o Cabernet Sauvignon da linha. Uhum. Então, nessa Esse, linha de varietal, temos a Sauvignon Blanc, temos a isso. Cinsault, O Cabernet Sanso Sauvignon e... e o Merlot e o Pinot Noir. São cinco Perfeito, rótulos. São cinco perfeito. rótulos. Todos Então, todos no Languedoc. isso. Todos Uhum. monovarietais, todos com uma presença muito forte de fruta. É uma linha constante na marca. O objetivo é sempre mostrar como que é a expressão da fruta em cada região. Então, cada um vai ter as características da fruta nessa região. Então, por exemplo, Uhum. vamos, por exemplo, falar desse Sauvignon Blanc. Tem as características aromáticas do Sauvignon Blanc, que é uma uva muito expressiva, muito floral. E, Uhum. e ele é muito interessante porque, como é uma região quente, e muito Sauvignon Blanc geralmente vem de regiões mais frias, o consumidor é acostumado a um Sauvignon Blanc muito leve, que não tem muita consistência. E esse, por ser uma região sim, mais quente, ele tem bastante corpo, tem uma cor até um pouco mais dourado. Então, um Sauvignon Blanc você pode até harmonizar com pratos com molhos, uns moquecas ou pratos muito interessantes. Mas esse Tanto já é um, ele já pega um pouco, por ser Sauvignon Blanc, ele já está um pouquinho na encosta, na divisa com a Espanha, ali, já no início dos Pirineus, ou não? Ele é dentro, ou é uma mistura de uvas de várias partes? é sempre mistura, é sempre mistura de várias Tá. partes por várias razões. Quando você produz vinho, você não quer depender. Falhou um pouco. Acho que falhou um A sua pouquinho. melhor Um e minuto. pior é a Hum. natureza, né? O clima. Porque Ah, sim, sim. pode ter anos que o clima é muito bom, o clima é muito difícil. Então, se você tem diferentes para fazer crescer sua uva, é muito Uhum. melhor ter certeza de sempre ter uva e sempre poder o blend do que você Consistente. vai
consistência, o que você precisa, uma querer conseguir receita. o seu vinho. Uhum. Isso. Exatamente. O que ele disse, gente, só para Exatamente. repetir, porque falhou um pouquinho, Então, o que ele disse foi isso, que eles fazem o uso de uvas de várias partes, porque para manter a consistência, você não pode contar com a uva exclusivamente de um único lugar. Aliás, eu acho que essa é a filosofia, inclusive, de Bordeaux, de ter, né, um blend de uvas, até porque não pode se contar com uma única uva. Então, você tem que ter exatamente. como é que fala? Uma possibilidade de usar outras uvas. É isto? Exatamente. E o modelo de negócio das marcas e dos negocios, né? Nós temos parcerias com produtores de uvas só de uma parte da terra. O que eu expliquei do pequeno de Bordeaux é o modelo contrário. Eles só têm a produção no mesmo lugar, faz um diferente de uma safra para outra, vai ter um vinho que é menos parecido de uma safra para outra, e você corre o risco de ter anos como 2017, por exemplo, era um ano difícil em Bordeaux, que o produtor colher as uvas porque não tinha uva para colher. Então você fica com um produto para oferecer para seus clientes, o que é comumente difícil também Uhum, para marcas como Calvé. uhum. Então, aí, Sansou, alô? Alô? Está Oi, me oi, é ouvindo? porque às vezes falha um pouco. Só às vezes está falhando um pouquinho, Max. Se for o caso, você sai e entra novamente, tá? Deixa eu... O sinal está um pouquinho distante. O Beto chegou aí agora, ele sabe como a gente sofre. Pronto, Ok. voltou. Esse Sansou, então, é o objetivo de fazer um rosé mais fresco, o vinho mais de aperitivo para a tarde. Tem uma moda do vinho rosé que é puxado bastante pelos rosé da Provence. As uvas, né? A Provence é Cinsault. Cinsault é uma delas. Uma uva que traz uma fruta bem persistente e muito pura, uma acidez legal no vinho. Até dá para ver com a cor também do vinho que tem uma extração de cor minimalista, né? Para ter essa coça dos rosés leves e frescos da Provence que o público gosta. Aqui temos screw cap e aqui temos rolha. Aqui temos uma garrafa em alto relevo e aqui uma Exato. garrafa mais lisa. Isso quer dizer alguma coisa ou não quer dizer nada? Então, que é uma ótima pergunta. Tem três formas de fechar o vinho. Tem várias formas de fechar o vinho, né? A gente viu que 200 anos atrás era exportado de barril de madeira. O que você procura para conservar o seu vinho é o mínimo de contato com oxigênio. Então, historicamente, temos rolha de cortiça, que era o material que a gente achou que se adaptava a vários tipos de buracos. Só que com a evolução das tecnologias, chegamos a outros tipos Fechamento. de fechamento. Só que o vinho também é muito tradicional. Então, a gente acha que quanto mais antigo a embalagem, melhor o vinho. A realidade é um pouco diferente. Por incrível que pareça, essa rolha é a rolha que mais impede o oxigênio de entrar. Então, é mais recente ver isso Sim, no sim. vinho, mas para vinhos que precisam manter o frescor, como o rosé não é um vinho que você vai guardar 10 anos e que ele vai melhorar igual aos vinhos tintos. É um vinho que precisa ser tomado nos 3, 4 primeiros anos. É muito melhor essa screw cap, porque vai impedir mais o oxigênio de entrar. Perfeito. E também Então, corresponde a umas demandas de mercado que, por exemplo, na Europa, na Austrália, o povo vai, compra no mercado na cidade e vai tomar na beira do rio na rua, no sem Rio. se preocupar, sem se preocupar com uma saca-rolha e tudo isso. Daí tem outra coisa também que a gente talvez vamos falar mais para o Chateauneuf du Pape de envelhecimento.
Os vinhos mais específicos, como o Chateauneuf du Pape, que é um vinho que precisa de alguns anos para envelhecer, né? Esses vinhos são prontos para beber, a linha, mas Chateauneuf du Pape talvez vai precisar de descansar 2, 3 anos na sua adega antes de para chegar a seu alto, né, na textura dele. Então, esse já rolha que deixa passar um pouco de oxigênio, então as rolhas tradicionais, para justamente permitir essa oxigenação lenta do vinho. É por isso que às vezes a gente coloca em decanter, né, alguns vinhos. Então, o Bordeaux e o Chateauneuf du Pape, por exemplo, pode ser vinhos que têm taninos que são muito presentes quando são jovens, então precisa de uma oxigenação lenta. Só que no caso de um vinho rosé. É por isso que vocês vão encontrar muitos vinhos rosé e branco no mercado com esse screw cap. Isso, então, preserva a juventude, o frescor. Exatamente. E é mais fácil de abrir, né? Mais fácil de abrir, você pode sair do mercado e ir para a beirada do rio, fazer um piquenique, já que os restaurantes não estão abertos. Exato. Né? E agora, de toda maneira, esse já permite um pouco mais até de tempo, então, do que esse se propõe a ser, mesmo sendo um vinho branco. Ele também existe em screw cap. A diferença entre o vinho vai ser o mesmo. A diferença é que se você guarda as duas garrafas 2 ou 3 anos, esse com o screw cap vai ser mais fresco, vai ser menos oxidado que o outro. Vai ser menos evoluído. Perfeito. E outros vinhos na categoria de brancos e rosés, vamos ter em outras regiões, né? Sim. Vamos Quais? ter o rosé da Provence, que é o clássico. Provence? Nossa, gente, como é chique. Você conta depois a sua experiência no sul da França? Sim, a viagem começou, a viagem que eu fiz com a Eveline, que faz a Lulu Vinhas comigo, ela começa a partir de Barcelona, fazemos uma travessia para o outro lado, para a França, e vamos caminhando pelo, né, Roussillon, Languedoc, vamos indo, passamos por toda essa parte litoral e vamos subindo depois até chegar em Avignon, para chegar nas maravilhas do Chateauneuf du Pape. Então, nos hospedamos em Avignon, fomos para Chateauneuf. E é isso, eu disse isso para você, que foi uma viagem muito importante para nós, porque também aprofundamos muito na parte dos vinhos do Languedoc e é uma região maravilhosa. Provence, Languedoc é maravilhoso. E muito barato. Muito barato. Sim, Quer dizer, uma era, região né? que não é tão explorada, então vale a pena conhecer. É a região... Por isso que chamamos de região do futuro, porque é uma região como não é tão conhecido, vocês acham coisas muito interessantes, de custo menor também, obviamente, porque tudo isso, a fama faz custo também. Então você tem essas histórias em Bordeaux, por exemplo. Se Bordeaux é uma região que produz muitos vinhos, mas o que faz também o preço e que é a mais conhecida durante 300 anos para o mundo inteiro. Então você vai achar um preço muito diferente. São 2 Bordeaux, 3 Bordeaux na verdade que temos na linha. Esse que você tem, que é o mais vendido, que é o Bordeaux Supérieur, o blend clássico de Cabernet Sauvignon com Merlot, que passa 12 meses em madeira. É o vinho que o público brasileiro tem mais costume de tomar, porque o modelo dos vinhos chilenos em Novo Mundo são muito parecidos com os vinhos de Bordeaux, porque muitos enólogos de Bordeaux foram plantar Merlot e Cabernet Sauvignon no mundo inteiro também. Então, é o estilo de vinho mais tradicional, que todo mundo está acostumado a tomar. E muito agradável, com uma fruta gostosa. A fruta é a principal estrela. E realmente isso que você está falando, em se tratando de Bordeaux, é um Bordeaux muito acessível, né? Eu acho que ele fica na faixa de R$ 130. Sim. É um Bordeaux, ao mesmo tempo, que tem imponência. Ele se posiciona como um vinho de Bordeaux, porque ele tem um DNA muito claro de Bordeaux, né?
E é o que o mundo inteiro quer copiar. Eu acho que o mundo todo tenta copiar aí a fórmula Bordeaux e Borgonha, obviamente, como sendo as estrelas do mundo do vinho. E aqui a gente tem isso, né? Como é esse corte aqui? Conta um pouquinho pra gente. Uma É, garrafa linda também. é um corte. Bom, Bordeaux são principalmente são principalmente quatro uvas, né? O Cabernet Sauvignon Merlot, que sempre são a maioria nos brancos, e Cabernet Franc, que sempre estão em minoria. Esse tem predominância de Merlot, por isso que vai Uhum, ser mais frutado, mais macio. É um vinho que vai ter um potencial de guarda de 3, 5 anos. Tem tanino quando é jovem, tem tanino bem presente. Então, às vezes, pode pedir também um decante antes de degustar. E um vinho para uhum, acompanhar um prato com molho, uma carne com gordura. É um, é um vinho com presença de fruta e em taninos bem presentes. Na categoria também tem um vinho Bordeaux, que não é super Bordeaux, que vai ter menos tempo em de madeira e mais fruta, chama Bordeaux Précis. Região de Bordeaux você vai ter várias exigências de produção e cada funciona como um pirâmide, né, nessas denominações de origem. Cada produto que você vai fazer subindo a pirâmide tem mais exigência, né? E a exigência maior que temos aqui na linha vai ser um Saint-Emilion. Saint-Emilion é uma cidade só, então você só pode pegar a uva dessa área de produção, é uma sub-região dentro de Bordeaux. Ela é uma região que é bastante famosa por uma presença de acidez muito importante e vai ter regras de rendimento por hectare, que são mais importantes também. Tempo de passagem em madeira, Saint-Emilion entre 12 e 18 meses, então vai ser vinhos cada vez mais especial, maior, cada vez mais complexos. Depois seria o Saint-Emilion. E tem outra na linha que é mais específico ainda, que é um Crémant de Bordeaux, que é um espumante de méthode champenoise, ou seja, um champanhe de Bordeaux, que é uma operação que tem só 10 anos uhum, e que vem de algumas iniciativas de produtores, entre eles a Calvé, porque na França é muito regional, né, o consumo de vinho, talvez você percebeu. Os produtores de Bordeaux sempre tomavam champanhe e fechavam um contrato. Aí alguém um dia falou que a gente teria a possibilidade de produzir o nosso próprio vinho. Então, criaram a apelação de uhum, Crémant de Bordeaux, que é feito principalmente com uhum, Cabernet Franc, que é uma uva bem leve, bem frutada. A gente tem esse Crémant Rosé na linha também, muito interessante. uhum. O Flávio Guirotti da Mistral tá aí, ele acabou de sair de uma live que a gente assistiu integralmente, que foi com Beyond Sant. Eu queria elogiar, foi uma grande live, muito fácil de ouvir, embora tenha sido feita em inglês. E eu queria mostrar para ele que, além da Beyond Sant, ele é representante também das taças da Riedel, pela Mistral. Ideal. E eu estou aqui com a minha lindíssima taça Riedel, porque o vinho fica maravilhosamente melhor. Não que ele fique melhor, o vinho é o que é, e tomando numa taça adequada, ele fica espetacular, Ótimo. né? Ótimo. Tem que E ter eu queria os agradecer decanters bonitos dele também, da Riedel. muito. Isso, Riedel é uma paixão que a gente tem, é quase igual a história que a gente tem de paixão pela água aqui. Águas mineiras, você deve saber, Max, são as águas mais maravilhosas do mundo, né? A gente tem Eu que vi falar sua que live. são. Todos os produtos de Minas são os melhores, né? Pronto, você sabe disso, não precisa falar muito, né? Mas eu queria que você explicasse um pouquinho também. Peraí, o professor está dizendo: hoje eu estou vendo no computador duas atividades ao mesmo tempo. Professor, isso mesmo, obrigada. Também está a Jo Barros é de uma vinícola brasileira, que é a Teira. Vamos fazer também uma live com Ah, ela. que eu Tem um conheço monte. a Terra Ótima. A Ótimo. Jo Barros, isso. Vamos fazer uma live com ela, nas vésperas do Dia dos Namorados, assim. E aí a gente está falando da linha toda, gente, da Calvé, que tem gente entrando agora. O Max é o embaixador da marca.
Ele trabalha quase que integralmente, né? Ou trabalha integralmente para Cantu, importadora, porque ele tem, além dos vinhos da própria Calvé, etiquetadas como Calvé, tem os vinhos que a Calvé é negociant. Então, são pequenos produtores com uma tiragem mais limitada e que a Calvé faz essa ponte, né, para poder trazer esses vinhos para chegarem, para vir junto, digamos assim, de um ponto de saída e para chegarem a gente enquanto consumidores. Obrigada, Nuno, também, que está aí, que é de Portugal, da Carmin. Tem muita gente bacana aí, eu estou adorando hoje, viu? Exato. Poli, da Premium, muita gente bacana. Você é o importante, viu, E Max? tem Estava todo mundo querendo te ver. nessa, nesse, obrigado. Acho que era para você. No negocião tem outra coisa interessante, é o modelo de distribuição dos Grand Cru, que são Chateau Margaux, de todos esses vinhos. Você talvez sabe também que esses vinhos se vendem agora, é a época en primeur, significa que antes de ser engarrafado e pronto, vendem a produção. Isso Isso. começou também alguns anos atrás, quando negociam e Calvé, eles eram os primeiros a ter linhas de engarrafamento automatizadas. E faziam a distribuição desses grandes vinhos, também. Então, alguns lugares, se você procura na Instagram, na internet, você vai achar Chateau Yquem, alguns dos anos, entre os anos 40 e os anos 60, com a marca da Calvé, porque era eles que engarrafavam vinho para essas grandes chateaux e fazia a distribuição. Então, até hoje, temos também distribuição desses grandes nomes, só que eles agora têm linha própria de engarrafamento. Perfeito. O I de vez em quando falha, mas ele volta, calma. Carvalho, obrigada por estar aí, viu? Já falei com o Flávio está na live assistindo, eu já falei com ele que eu estou aqui Isso deliciando o vinho do Calvé na taça que é adequada. interessante, Voltou? que começaram a vender a produção antes para poder... Max, está muito ruim. Pronto, voltou? Perfeito, Voltei, vamos lá. desculpa. Você falava da venda antecipada dos vinhos de Bordeaux. Ai, gente, não pode. Max, Max, Max. Alô? Desculpa, cortou um Pronto, pouco. agora voltamos. Estou te ouvindo. Pronto, estamos Perfeito. juntos. Pode falar, você falava da venda antecipada. É que as grandes vinícolas que não tinham a linha de engarrafamento começaram a vender a produção antes para usar o dinheiro da venda para comprar, investir nas linhas de engarrafamento. Então, desde então, 40, 50 anos, que tive essa tradição de vender algumas as produções en primeur, né, 1 ou 2 anos antes de sair para os clientes. Então, eles vendem agora para você receber a garrafa daqui a 2 anos. É um modelo de negócio Perfeito. de Bordeaux. E Calvé, sendo negociante, participa dessas revendas também. A Gil da Mistral também está te mandando um beijo ali. A conexão está um pouquinho ruim, mas estamos conseguindo tirar o máximo proveito, porque realmente, gente, a internet é o que temos, né? E, para além de tudo, eu acho que a gente não está conseguindo muito fluxo por causa do excesso de lives mesmo, né? Durante esse período. Max, agora me conta uma coisa. Um pouco distante da região de Bordeaux, falamos do Languedoc, de Bordeaux. O que temos mais em outras regiões que chama atenção? Temos introduzido o ano passado a Chablis, que é uma apelação muito famosa também, da região da Borgonha, branco, uma região um pouco afastada das outras produções da Borgonha, mas
continua com 100% Chardonnay, uns vinhos mais frutados, florais, que harmoniza perfeitamente com todo tipo de frutos do mar, comida com De peixes. mar, de praia, de verão, Exatamente. de Brasil. Tem um rosé d'Anjou também, que é a região da Loire, que tive bastante sucesso, que é um rosé com uma vinificação que deixa um açúcar residual maior e menos álcool. Um rosé mais escuro que esse Sanso que vocês têm aqui, que é muito floral, muito aromáticas também, bem interessante. E daí vocês têm a região do Rhône, que você conhece bem, Agora com chega. Côte du Rhône e o Châteauneuf-du-Pape, que você vai comentar. Eu que vou comentar? Bom, a verdade é que Não, já acho usamos que é esse interessante. vinho. Uhum. Usamos esse vinho numa confraria, logo que chegamos de Avignon. Escolhemos um Châteauneuf do Pape para fazer a confraria com as 120 meninas. Fizemos no restaurante Santa Fé. E usamos o Châteauneuf do Pape como um dos exemplos de um Châteauneuf do Pape clássico. Eu diria que ele é um estilo clássico que precisa de um pouco de tempo para poder ganhar as suas complexidades aí na garrafa, né? E o rótulo clássico, o produtor é um produtor clássico. A gente não fez visita porque não é um lugar que tem visitas, ele tem produção, mas temos um carinho muito especial por esse rótulo. E ainda temos mais dele aqui, esse faz parte do nosso acervo, para fazer uma nova confraria com o Châteauneuf do Pape. E aí, queria que você falasse, porque Châteauneuf também tem uma fórmula própria, né? Cada produtor pode usar as suas uvas já que eles Sim, escolhem, dentro das 13 ou, né, das uvas permitidas. exato. E aí, conta agora você um pouco da parte técnica. Para responder a sua pergunta sobre o lugar de visita, está em um projeto para abrir um lugar interessante de visitas em Bordeaux. Tem todo um trabalho que está feito para achar arquivos e todas essas curiosidades da marca para receber pessoas, mas seria mais em Bordeaux. Châteauneuf-du-Pape, então, uma região que tem muita história. Era 1450, uma época que os papos de Roma assim, chegaram em Avignon, né? Passaram 50 anos trabalhando de lá. Então, a principal potência religiosa, financeira e política da época instalou a sua operação no sul da França, perto de Lyon, e acharam o melhor lugar para fazer o vinho. Vinho também tem muito vínculo na religião católica, porque tem o sangue do Cristo na missa na Europa e tudo essas relações. Então, eles foram achar o melhor lugar para produzir o melhor vinho deles, dos papas, e era em Châteauneuf-du-Pape, que significa em francês Castelo Novo dos Papas, a nova residência dos papas. Então, durante vários anos ficou o vinho tomado para os papas quando jantava com os reis e outros, e então um vinho muito muito famoso durante muitos anos. E também que Então, é econômica. quando os papas saem da Itália, né, para se estabelecer em Avignon e constroem ali o seu castelo. E em Châteauneuf do Pape, a cidade, é o castelo de veraneio dos papas. Este aqui, especificamente, tem um símbolo papal que é o chapéu, né? O chapéuzinho aqui, ó. Exatamente. Alguns vêm com Isso as também, chaves de São Pedro, né? isso, você tem duas garrafas de Châteauneuf-du-Pape. Essa com o chapéu, essa com as cruz da chave. Também é regulamentado, não pode pôr qualquer coisa dentro, só os produtores dessa cidade de Châteauneuf-du-Pape podem produzir. A regra de produção é muito bem delimitada, tem 13 uvas. Existe em branco também, não sei se você chegou Eu a adoro. provar branco, é muito Muito, são os menos meus prediletos. comum, mas existe também em branco.
Então, você tem um blend de 3 uvas. As principais, né, são Syrah, Grenache, Cinsault, aquelas que você tem no Côte-du-Rhône. Syrah é uma região muito importante nessa região, uma região que dá uma expressão de muita pimenta na Syrah, na nariz, é muito interessante. E Châteauneuf-du-Pape são vinhos que são famosos por ser muito presente na boca, uma consistência muito importante. Não vai ter taninos que seca muito, porém eles têm uma consistência, uma opulência muito grande na boca, uma complexidade de aroma, dependendo de quantos anos a Oi, sua oi, garrafa falhou um tem. pouquinho. Falhou Então, um pouco. Falhou um quando é pouquinho. mais... Alô, tá me Vamos ouvindo? repetir. Não são vinhos muito opulentes, mas que os taninos dele. São vinhos, não, são vinhos que têm muita opulência em boca, Ah, não muita tem, opulência, o contrário. não tem um pouco menos de tanino e de acidez que na região de Bordeaux. Porque é uma região que é mais quente. Bordeaux tem uma influência do oceano, que vai refrescar um pouco, vai trazer mais acidez. Aqui é mais a mineralidade, no Châteauneuf-du-Pape, mais a mineralidade da terra, que traz acidez. E uma região que é muito quente, então dá uma expressão de muita concentração nas uvas. Então, dependendo da safra e do ano, também tem criança em madeira, porém não é as características mais presentes. As características mais presentes vão ser frutas, concentração de fruta, aromas de geleia, compotada, coisas, uma fruta muito concentrada e na boca uma presença muito importante. Harmoniza com E pratos como bœuf bourguignon, embutidos, pratos com uma consistência grande também. E às vezes pede um decanter também quando é jovem. esse é Deixa, 2014. Esse aqui é um 2014. Sua sugestão de consumo regular dele seria de quanto tempo? Para até quanto tempo a janela dele? ele vai ter 10 anos de potencial de guarda fácil, então até 2024 fácil, às vezes vai até 15, 20. Então, pode ser até 2024 fácil. Agora, acho que está pronto para beber também. Você vai abrir, ele vai estar na fruta. Se você for abrir uma safra de 2016, 2017, talvez você ia achar um pouco de inconsistência, mas acho que ele está perfeito para tomar agora. É hora de fazer a confraria. Perfeito. Vamos fazer, ué. Vamos fazer. Estamos agora nos organizando para remodelar o nosso formato, por enquanto, ainda esperando os restaurantes estabelecerem qual é o padrão que podemos fazer, porque são 500 mulheres e por mês nós reunimos 120, 110, então temos que nos organizar. Mesmo que a gente vá fazer mais vezes, mas vamos fazer. Isso é o Ótimo. que importa. É o que importa. E França é um tema que é o berço, né? França tem que estar sempre dentro das nossas propostas, porque é impossível falar de vinhos se não fizer uma referência real, né, quando se trata de França, né? Me conta mais agora algum vinho que não esteja aqui, que vale a pena ser falado. Todos esses vinhos são da Cantu, gente. A Ana Paula, né, que está aí, nesse período ela está vendendo diretamente, mas os restaurantes em geral, alguns que inclusive têm delivery, vocês podem pedir os vinhos da Calvé, então, ou pedir direto para a Ana Paula, podem fazer isso. Max, me conte agora de alguma coisa que a gente não tenha falado. Falamos de Chablis, Vale do Loire, Languedoc, Bordeaux, Eu acho que Rhône e mais alguma coisinha? Max. está bom. Hum, vou fazê-lo. Ele, ele é muito diferente justamente por ter esse corpo, né? Mesmo sendo Uhum. na categoria
nas primeiras categorias dos vinhos, esse frutado, ele tem Uhum. uma, uma consistência muito interessante, porque Personalidade. exatamente, porque ele Uhum. ele tem esse aroma de Sauvignon Blanc e tem muita presença na boca, que não tem muito Sauvignon Blanc que tem isso. E no final você tem uma salinidade, não é uma acidez, é realmente uma salinidade que faz você salivar, igual quando você, que fica muito interessante de retomar. Que bom saber disso. Ah. Eu acho que eu nunca bebi esse Sauvignon Blanc. Acho que não bebi ainda. Então, Ó, agora vai ter pode uma pôr no gelo oportunidade. para amanhã. Hoje, né? Não, eu acho que eu não consigo 2 garrafas de vinho. Max, alguma coisa mais? Ou falamos tudo? Eu acho que falamos Falamos do o principal. cremant. Eu queria agradecer o convite, o seu trabalho. Eu acho que a proposta, né, do vinho francês no geral e do vinho também, é unir as pessoas, o trabalho que você faz, eu acho isso muito interessante e muito importante. Então, quando puder ajudar, é com prazer. Então, quando você vier a Minas, nós vamos fazer um tour pelos produtos de Minas, pelas águas, Ótimo pelos queijos. Você está convidado. E eu queria muito agradecer a Cantu, queria agradecer também a Carol, que é da trabalho. Orantes Comunicação. Hã? Muito obrigado. Obrigadíssima a você. E vamos nos falar mais vezes. Eu estou sempre em São Paulo também, nos eventos aqui também da Cantu. E, e vamos nos encontrar e vamos falar mais de vinho, vamos falar mais dos projetos e vamos ter novas oportunidades. Eu queria Obrigado. muito agradecer. Estou surpresa tanto com esse vinho, que eu amei, esse Bordeaux, de preço extremamente acessível, na faixa de R$ 120. E agora eu estou muito curiosa para esse Sauvignon Blanc, que eu não experimentei ainda, mas vou experimentar rápido e vou te marcar logo que eu estiver bebendo esse vinho, vou te marcar para poder te falar o que, que eu achei. Tá bom? Falta dar um tchau. Tá com um certo delay, mas ó, tchau, Max. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que conseguiu acompanhar um pouquinho e que conseguiu ter um pouquinho de paciência aí com a nossa live. Gente, obrigada. Boa noite.